absolutamente unilateral. Então, a unilateralidade, o sectarismo eram compensados por essa observação militante, engajada, e por essas relações que nós podemos chamar, sei lá, multiplex, para voltar à antropologia. Isso é extremamente interessante, porque você vai para o gênero e imagina encontrar a singularidade, a parte, o fragmento, que não faz liga, não é? E que, de alguma forma, rasga os compromissos da totalidade em todos os seus níveis, em todas as suas formulações. Mas você, pelo gênero, acaba reencontrando essa perspectiva mais, digamos, universalista, que não se contrapõe a ela e não exige o esmagamento dessa identidade de gênero, mas, ao contrário, a supõe e a requer. O debate sobre cotas nos levaria a algum lugar interessante. Mas são observações assim. Em termos da agenda, eu acho que, com a enorme complexidade do processo brasileiro, nós nos deparamos com algumas situações, eu como, digamos, agente de gestão pública e cientista social, pesquisador, me deparo com algumas circunstâncias que talvez não estejam ainda suficientemente assimiladas na nossa agenda intelectual. E talvez ainda não tenham sido apropriadas suficientemente e submetidas a um debate com as nossas questões de fundo, debate que poderia iluminar esses problemas específicos, ajudando-nos a compreendê-los e, na prática, a solucioná-los. Viver o Estado brasileiro, porque nós falamos tanto do Estado, então acho que há também uma dimensão que pode provir de uma descrição empírica e até de uma etnografia. Viver o Estado por dentro é uma experiência devastadora, e quase insuportável se existe qualquer compromisso, de fato, a inspirar essa prática. Quer dizer, se você não cumpre apenas uma etapa na sua carreira e não busca apenas algum tipo de... Se existe algum nível de engajamento, de compromisso, de militância e de expectativa em relação a Brasil, a sociedade, a justiça, os nossos valores de democracia, etc., participar do Estado brasileiro é uma experiência devastadora, porque nós vivemos o que eu chamo, para uso doméstico, um solipsismo de natureza paranoica, ou construímos um Leviatã solipsista, um Leviatã voltado para si mesmo. O Estado não tem nada de leviatânico no Brasil, não é? Ao contrário, não tem esse poder tentacular, não está presente, muito pelo contrário. Mas, do ponto de vista da sua estruturação interna, ele foi construído com tanto rigor de controle, com a expectativa meio montesquieuiana de contrapesos e de compensações e de vigilâncias, que se torna praticamente impossível você assumir a posição de gerir a implementação de uma certa política substantiva. Quer dizer, nós vemos aí denúncias correntes na mídia a respeito da incapacidade do governo de liquidar, de executar. A execução nunca ultrapassa 15% das perspectivas orçamentais. São escandalosos os dados, até sobre o PAC, e isso é sempre objeto de um certo tipo de instrumentalização crítica de governos, quaisquer que sejam. Mas essa é uma espécie de destino inexorável, não só desse governo, de qualquer governo, simplesmente porque é impraticável fazê-lo diferente. Não é à toa que partidos distintos, com capacidades diferentes, atores diversos, enfrentam esse mesmo tipo de fracasso. Esse fracasso tem custos que são extraordinariamente elevados em todos os níveis. O desgaste político e também a perda de energia econômica e tudo mais aí envolvido. E, além disso, nós acabamos criando uma espécie de trajetória de criminalização que é também paradoxal, que é o seguinte: você fixa uma nova norma definindo como transgressora uma certa prática. Portanto, você criminaliza, digamos assim, uma certa prática que se converte em transgressão. Quando você o faz, você supostamente torna difícil essa prática, digamos, de corrupção, de manobra, de apropriação privada do interesse público, etc. Torna isso mais difícil, supostamente você inibe essa prática. Ocorre que esse fato, essa inibição,
esse impor custo adicional àquela prática torna-a mais atraente e interessante. Evidentemente, ela é mais valorizada. Ela custa mais para o operador e, portanto, importa no investimento maior por parte de quem o mobilizar a operação. Isso exige uma qualificação cada vez mais sofisticada desses operadores, o que envolve também custo e valorização do processo. Isso acaba funcionando como uma inflação atraente, sedutora, e nós temos, na verdade, uma espécie de tsunami de criminalização, uma proliferação legisferante impressionante, uma normatização que torna a vida prática nesse domínio quase inviável e, ao mesmo tempo, a proliferação de transgressões que não são detectadas, não podem sê-lo, porque justamente a dinâmica é desse circuito, né, dessa espiral. Então, quanto mais se criminaliza, mais se estimula a prática desses atos considerados criminosos e mais se onera o Estado do ponto de vista do seu próprio movimento endógeno. E eu acho que nós ainda não conseguimos esse processo adequadamente, descrevê-lo de uma maneira razoável, e esse processo não se tornou para nós sequer pertinente como um fenômeno a ser estudado e enfrentado, inclusive politicamente. É como se essa fosse parte da nossa natureza, e como se, então, nós tivéssemos de conviver com essa realidade. Ser governo é assim mesmo, e governar envolve esse tipo de obstáculo. Um outro elemento que eu acho importante e que ainda não vi, talvez por deficiência minha de leitura, acompanhamento dos debates, mas não vi suficientemente tratado, é o que eu chamaria o conflito, ou a contradição entre a implementação de políticas públicas substantivas e o ciclo eleitoral. Nós temos um ciclo eleitoral bienal e uma dinâmica nas políticas substantivas que é variável, evidentemente, de acordo com o tipo de política. Algumas delas envolvem custos iniciais de implantação que se manifestam sob a forma de resistência, sob a forma de dificuldades naturais de implantação, sob a forma, inclusive, de mobilização de recursos naturais de recursos necessários para o período de implantação, que é o período de reacomodação das inércias, etc. Então, em qualquer dimensão, numa dimensão militar, numa dimensão policial, numa dimensão burocrática, numa dimensão administrativa, a mudança envolve resistência. Isso foi suficientemente estudado, nós sabemos que esses custos iniciais existem. Em algumas áreas, eles assumem proporções muito significativas. A tendência, entretanto, nós sabemos, é que, do ponto de vista do arranjo político de poder, cumpre ao governante preservar o seu capital político, capital acumulado, eventualmente ampliá-lo, renovando numa direção de ampliação no ano subsequente. De 2 em 2 anos, nas disputas municipais ou para as disputas estaduais, é necessário dispor-se desse capital, investi-lo adequadamente na recomposição de coalizões para garantir a sua perpetuação ou a sua ampliação. Nós temos, então, uma colisão muito interessante entre um momento de resistência na aplicação de políticas públicas e a necessidade de ampliação, seja de poder popular através de opinião pública, apoio midiático, etc., seja de apresentação de resultados. Se nós estamos, por exemplo, diante de uma situação, eu vou lhes dar o caso com o qual eu trabalho mais diretamente, porque é daí que surgiu a experiência e a observação. No caso, por exemplo, de segurança pública, justiça criminal, etc. Qualquer investimento minimamente significativo envolve custos imensos e muita resistência, significa perda de apoio popular, ampliação dos problemas, das dificuldades no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, sem nenhuma dúvida. Isso conduz o ator político a uma oscilação